Tá gravando. Na luz saiu. Pois eu não sei se saiu ou se ela caiu, porque tinha dado uma incompatibilidade. Espero que não. Qualquer coisa, manda mensagem para ela voltar, por favor, tá? Ok. Bom lá, gente. Dando início, então, ao nosso encontro de hoje, Ana Lúcia voltou. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. O nosso objetivo é conversarmos sobre a catequese hoje, número 12, do Papa Francisco. Se a gente for fazer um apanhado das outras catequeses, ele começa falando sobre o mistério da oração, depois ele trabalha a oração do cristão, depois ele vai perpassar o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, visitando alguns personagens que a gente pode até chamar de alguns arquétipos que vão nos mostrar um pouco a forma de oração. Ele vai visitar desde a criação, né? Depois ele vai passar por a figura da oração dos justos, ele vai trabalhar a oração de Abraão, a oração de Jacó, a oração de Moisés, a oração de Davi, vai pegar o personagem Elias, depois 2 catequeses onde ele trabalha sobre os Salmos, encerrando, por assim dizer, o ciclo do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, e apresentando-nos com uma série de catequese, 3 ou 4, sobre a pessoa de Jesus. E o primeiro tema que ele vai trabalhar dentro da oração de Jesus é justamente Jesus, um homem de oração. Então foi esse texto que nós mandamos para vocês, e fizemos uma provocação com 4 perguntinhas. A primeira perguntinha é: qual era a característica do batismo de João e por que Jesus se fez batizar por João? Pelo que vocês foram lendo, o que deu para vocês perceberem? O batismo de João é igual, tem a mesma concepção, o mesmo conceito do nosso batismo? Sim ou não? Ele era penitencial, né? Era de penitência. Tá, joia, Denildo. O batismo de João era um batismo penitencial. Né? O que quer dizer isso? Através da penitência obtinha conversão. O objetivo dele era a conversão, né? Através da penitência, através de um rito penitencial, conseguia a conversão. E quem que ia buscar esse batismo de penitência de João? Eram os mais abastados? Ou eram os mais simples? Eu acho que eram os mais simples. Por que será, Geralda? Qual que era a forma daqueles que eram mais ricos expiarem seus pecados? Os mais simples se agarravam mais na fé, porque o rico acha que dinheiro compra tudo, simples não. Tá, mas não vamos por aí não, vamos pensar o seguinte, aqueles que tinham mais dinheiro, eles iam e ofereciam seus sacrifícios aonde? No templo, né? No templo, né? E por que lá tinha que ser o rico? Porque era caro você pagar um boi, pagar uma novilha, pagar um cordeiro para poder expiar o pecado, né? Ali era feito o sacrifício, então era caro, não era barato. A tal ponto de Jesus, quando viu lá que estava sendo vendido, ele revirou lá no Giraia e virou as bancas tudo, né? Estão fazendo da casa do meu pai uma casa de comércio. Não era só naquele momento. Se a gente for imaginar o Templo de Jerusalém, era quase como que um grande mercado. Né? Tinha os diversos lugares que você ia entrando, as diversas partes, e tinha um espaço lá que era separado para venda de animal. Né? E animais, desde animais pequenos, que era um casal de pombo, que foi apresentado quando Jesus foi apresentado no templo, que era uma família humilde, até animais mais portentosos, animais maiores e, consequentemente, mais caros, tá? Então, e assim também era expiado o pecado.
né? Então, quem pecava ia no templo e expiava o seu pecado. Aqueles que não tinham dinheiro tinham que buscar outros recursos. Ou vivia no pecado, vivia impuro, que não era pecado, era impureza, né? A mulher, quando tinha o fluxo menstrual, por exemplo, ela estava impura. Quem tocasse nela também estava impuro. Então, tinha que fazer algo ali para limpar, ritualisticamente falando. E o batismo de João vai propor isso. Não era cobrado nada de ninguém, era preciso simplesmente o quê? O que João pedia? Está disposto à conversão, né? Estar disposto à mudança de vida, estar disposto à conversão. Era isso que era exigido, né? Então, esse era o caráter do batismo de João. E o que Jesus foi fazer lá? Estava passando assim e falou, deixa eu entrar aqui nessa fila. Será que foi isso? Foi solidariedade, né, com aquele povo, né, que se fez batizar, não é isso? Isso, ele se apresentou solidário àquele povo. E se a gente for olhar hoje, aquele povo é quem? Nós. Somos nós. Somos nós. É aquele povo. Eu achei muito. Pode falar, Denilda. Eu achei muito interessante, porque ele fala, Jesus é o justo, não é um pecador, mas ele queria vir até nós, pecadores, ele reza conosco. Tem um outro pedaço aqui que ele fala que ele queria se juntar, quando ele responde para o João, quando o João fala, peraí que eu vou achar, peraí. Esse ponto, Denilda, é muito importante. Jesus não era o pecador. Jesus é o justo, isso tem que ter muito claro, porque senão se a gente tem como pressuposto que o batismo de João era um batismo penitencial e Jesus se fez batizar no batizado penitencial, uma consequência, uma conclusão errônea seria qual? Jesus era pecador. E esse raciocínio não existe. E se ele se fez batizar por solidariedade ao seu povo da época e a nós nos dias de hoje. Ele queria mostrar o quão humano ele era também, né? Isso, que ele tinha os mesmos anseios que a gente tinha e que, portanto, a gente não precisava de ter tanto medo. Tinha que liberar a nossa fé, abrir o nosso coração, né? O Papa fala, ele queria vir até nós pecadores e ele reza conosco. E quando rezamos, ele está conosco a rezar. Né? Eu achei muito bacana falar. O primeiro, eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente sempre pensa no primeiro milagre, mas o primeiro ato público de Jesus é a participação numa oração comum do povo. Gente, eu nunca... E é interessante isso, Denilda, que quanto mais importante esse fato ele é teologicamente, ele repete nos evangelhos, né? Tem alguns fatos que aparecem num evangelista ou no outro, né? Agora, quando uma coisa marca de multiplicação dos pães aparece, né? O batismo de Jesus aparece em quantos evangelhos? Aqui o Papa fala que os evangelistas concordam em atribuir uma importância fundamental a este episódio. Ele aparece em Mateus. Aparece em Lucas. Aparece em Lucas. Aparece em Marcos. E João não aparece, mas depois do prólogo, quando ele anuncia o Batista, o precursor, ele fala o seguinte... Deixa eu só pegar aqui. Depois ele não anuncia, ele não narra em si o batismo de Jesus, mas coloca, e João deu testemunho, eu vi o Espírito como pomba descer do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquilo que me enviou a batizar com água disse-me, sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Ou seja, apesar de, no Evangelho segundo João, ele não narrar o fato do batismo de Jesus, o João dá testemunho desse acontecimento, dessa epifania, que foi o Espírito de Deus
descer em João Batista, não só em forma de pomba, mas como uma pomba. Como uma pomba em que sentido? Quando uma pomba vai pousar, como é que ela faz? Ela pousa igual uma águia, igual uma gaivota? Não sei. Como que uma pomba pousa? Ela faz um verão, primeiramente. Ela vai né? repousando, Isso. né? E vai Ela vai- tranquila, serena, né? Tranquila. Faz um aranzé, mas depois ela vai tranquila, né? Então o Espírito Santo foi dessa maneira sobre Jesus, né? A segunda pergunta... Ô, Ramos, posso Oi. voltar rapidamente só aqui na questão do batismo? Por favor. Eu sempre entendi o batismo como aquela primeira ação pública dele, quer dizer, quando os trabalhos dele se começaram a partir do batismo. Então, ou seja, ele estava se integrando dentro da missão dele, que ele estava se tornando clareza da missão, né? E aí o batismo, então, eu entendi como esse primeiro passo nesse primeiro momento. Agora, a você gente só... está trazendo alguns recursos, né? Isso, a gente só tem que tomar cuidado para a gente distinguir o batismo de Jesus com o nosso batismo. Uhum. O Papa toma muito esse cuidado no começo, mostrando o que era batismo de Jesus, e depois um pouco naquela reflexão que a Denilda colocou para a gente. O primeiro ato público de Jesus é uma oração com o povo, né? Jesus começou rezando com o povo. E eu acho que o nosso aprendizado pastoral também pode começar a crescer depois disso, né? Às vezes a gente quer fazer um ato pastoral, é falar pro povo. Se a gente começasse o nosso ato pastoral rezando com o povo, talvez seria muito mais profícuo, talvez seria muito mais eficaz, né? Então, a própria pedagogia de Jesus vai nos ensinando algumas coisas. Podemos adiante? O que o Papa quer nos dizer quando afirma: nas margens do Rio Jordão encontra-se toda a humanidade com os anseios de oração não expressos? O que será que o Papa está falando? Eu achei difícil fazer um entendimento desse, porque essa frase ela foi se dirigida a quem? Eu não consegui entender o contexto dela. Quer Ele dizer, está aqui na primeira, segunda, terceira, no quarto parágrafo do nosso texto. Vou ler o parágrafo inteiro, tá bom, Nelly? Portanto, naquele dia, qual dia? O dia do batismo. Nas margens do Rio Jordão, encontra-se toda a humanidade com seus anseios de oração não expressos. Há, sobretudo, o povo dos pecadores, aqueles que pensam que não podiam ser amados por Deus. Quantos não se atreviam a ir além do limiar do templo? Aqueles que não rezavam porque não se sentiam dignos. Jesus veio para todos, até para eles, e começa precisamente para se unir a eles, à frente deles. Então eu pensei esse trecho. Esse trecho, nas margens do Rio Jordão, encontra-se toda a humanidade com seus anseios de oração não expressos. Oi, calei-me. O que eu entendi aqui que seria que Jesus está conosco, né? Não afasta de nós, né? Reza conosco, não é isso? Por nós. Embora somos pecadores, não é isso? O que eu entendi, mais ou menos, seria isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Nas margens do Rio Jordão, quer dizer, um lugar físico, né? Encontra-se toda a humanidade, ou seja, juntamente com os pecadores da época de Jesus, aqueles pecadores, eles são sacramentais, né? Eles são a nossa presença junto com ele. Quem era aquele povo? Era justamente aquele povo que se via pecador, né? Que não se atreviam a ir além do limiar do templo. Por quê? Porque eles achavam que o templo não era para eles não tinham dinheiro para comprar os sacrifícios do templo, né? Aqueles que não rezavam, por quê? Porque se sentiam indignos de se aproximar de Deus. Se a gente lembrar um pouco, naquela época, quem que era Deus? Deus era o Santo dos Santos,
né? Era aquele o Deus justo, o Deus santo, aquele que morava num templo e somente uma pessoa entrava lá de ano a ano. Então era alguém separado do povo, alguém, né, que tinha que ser muito digno para se aproximar dele, quando que Jesus faz justamente um caminho com a gente, mostrando que esse Deus é o nosso Abá, o nosso paizinho. Mas isso ele vai revelar depois. Esse povo que estava lá, nas margens do Rio Jordão, era um povo que não tinha coragem de se aproximar, às vezes, de Deus. Eram os excluídos, né? Eram os excluídos, né? Eu até pesquisei hoje um pouquinho, rapidamente, sobre o Rio Jordão. Quer dizer, ele sai da Síria, caminha grande parte, ele são quase 200 quilômetros, né, do Israel, e chega no Mar Morto, né? Então, até a palavra Jordão significa que desce, porque ele sai de uma altitude elevada e vai para uma altitude. E eu achei interessante também a questão do Rio Jordão ser esse ponto de encontro, onde ele que trazia, que regava as terras, né? Então ele traz esse lado também a importância que ele tinha na vida das pessoas, também das pessoas mais simples, né? Então eu entendi Jesus indo ali, no meio do povo, ele já começa, né? Estando no meio do povo, é ali que ele está se identificando, né? Pegando um pouquinho dessa história do que é o Rio e ele ali buscando isso, né? Não o templo cheio de glória. O rio que é a vida, né? O rio que é o símbolo da vida, aquele que traz vida. Rega a terra, né? Que rega a terra, o próprio portador da vida vai nele, né? Para encontrar com o povo. E por fim, mas não para acabar, eu pedi para que nós refletíssemos sobre a importância da proclamação em toda a vida de Jesus da seguinte frase: este é o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha alegria. Ou na tradução de português de Portugal, o meu enlevo, né? O que será que essa frase trouxe de consequência para a vida de Jesus? Será que essa frase marcou a vida dele? Eu considerei esta frase, como todas as outras, onde você vê a relação da Trindade, ou seja, eu e o Pai somos um, quer dizer, o Pai está em mim. Então, tudo isso está revelando essa proximidade e essa fidelidade dele quanto a esse projeto, onde Deus incumbiu a ele de se revelar a nós e mostrar esse paizinho querido. Qual que é o projeto dele para conosco? Então, não só eu vi muito, além dessa, eu vi todos os outros trechos, né? Fez lembrar as outras, né? Dessa mesma dinâmica, né? Desse amor do Pai para com o Filho e para conosco, que também depois vem sendo, né, materializado também na presença do Espírito, né? Eu fiz essa relação dessa forma. E isso é que vai conduzir ele durante toda a sua vida. Ótimo. Quem mais? Vamos lá, meninas, meninos. Eu acho que também... Pode falar, Geralda, depois eu falo. Jesus concedeu, através do seu batismo, o dom da Trindade, igual fala lá. Então, a gente tem que acolher esse dom. A gente tem que agradecer. E a gente tem que ser humilde para receber esse dom da oração que Deus deu para a gente. Porque Jesus está sempre orando por nós. Então, ele nos deu exemplo para atuarmos orando por todos aqueles que pedem a nossa intercessão. Temos que deixar entrar nos nossos corações o dom da oração. O que mais? Aí eu completo a frase da Geralda, porque quando essa voz fala, esse é meu filho amado, né? Em ti pus todo o meu enlevo, é como se estivesse preparando Jesus para todo o sofrimento pelo qual ele passaria. Eu acho que foi nessa frase que ele se agarrou na hora da agonia. E eu tenho pensado muito nessa hora da agonia, mas não vem ao caso. Só que eu penso que aí é o que a Geralda falou. A gente, quando tiver nesse turbilhão de dificuldades pelas quais a gente passa, é na oração que a gente deve se agarrar, porque a gente seguiu o exemplo.
hoje é como se fosse para nós, em mim, em você, ele colocou o amor. Ótimo. Quem mais? Vamos lá, vamos ouvir. Vai, Ana Lúcia, fala aí para nós. Pois é, menina. Hoje eu tô meio lesada, eu olhei neto o dia inteiro, eu tô meio Tá cansada. cansada, Ana? Tá só ouvindo, Ana? Vai, né, Fica à Mas eu vontade. achei aí que ele estava falando para o povo, né? Porque Jesus já ouve, já tem essa sintonia com ele, né? E não é que não precisa, mas já sabe. Mas eu acho que isso é para nós, que nós somos os filhos amados dele. Uhum. Independente do que a gente faça, né? Se a gente se arrepender, se a gente for amor, né? For testemunha, eu acho que é isso que ele quer dizer, que nós vamos ser sempre. Ele vai estar sempre feliz com a gente unida a ele. Não sei Ótimo, se é Ana. isso. Ótimo, ótimo. Então, o que vocês colocaram, que essa frase, se por um lado ela é dita para Jesus, e essa frase retrata, revela o que o Papa fala aqui, né? O mistério de Jesus e do seu coração sempre voltado para o Pai, revela essa intimidade, né? Revela esse amor comunhão, esse amor comunitário. Por outro lado também, com certeza, como a Denilda colocou, Jesus em outros momentos ele se portou, ele fez memória dessa frase para aqueles momentos de angústia, de dor, de sofrimento, até mesmo de solidão, para lembrar que ele não estava sozinho. Né? Jesus passou por esses momentos, Jesus chorou no Horto das Oliveiras, Jesus se entristeceu quando ele perdeu o amigo Lázaro, né? Com certeza, Jesus, quando ele perguntava para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou e quem vocês dizem que eu sou, que eles só davam varada na água, Jesus ficava entristecido com aquilo, com as bolas fora dos seus discípulos, né? Então, nesse momento, a certeza do amor do Pai, a certeza do estar com o coração voltado para o Pai, o planificava para ele continuar a sua missão, continuar a sua caminhada, né? Então, nos diversos momentos, o que o texto do Papa coloca, na noite de oração, onde Jesus se sentia sozinho, ele recordava desta palavra, e esta palavra dava a ele alento para continuar. E como depois a Ana colocou, esta mesma palavra, que é a segunda parte da pergunta, né? E após Pentecostes, qual a importância desta proclamação em nossa vida? Com o Pentecostes, com o surgimento das comunidades, com o surgimento do que nós chamamos de eclésia, de igreja, essa frase ela é dita para cada um e cada uma de nós. Né? O Papa coloca que na noite de oração, quando nós nos sentimos fracos, vazios, se por acaso parecer que a vida tem sido completamente inútil, neste momento devemos implorar que a prece de Jesus se torne também a nossa. Que essa oração que Jesus fez de entrega, de comunhão com o povo, e que culminou com a descida do Espírito como uma pomba, e a voz dizendo que Jesus era o Filho amado, que nós também consigamos fazer essa experiência. Agora, essa experiência ela vai ser feita se nós conseguirmos, ao longo da nossa vida, sentirmos o carinho de Deus, né? Para isso é necessário desligarmos um pouco o piloto automático. A gente vive muitas vezes ao som de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? E a gente vai vivendo sem estar atento, sem contemplando aquilo que acontece ao nosso redor. E se a gente vive assim, a gente não consegue enxergar Deus nas coisas. Santo Agostinho falava o seguinte: eu tenho medo da graça que passa. Eu tenho medo da graça passar na minha vida, e a graça não era a vizinha dele da esquina, mas era a graça de Deus, que ele tinha medo que passasse na vida dele e ele não a percebesse, né? Quantas graças de Deus passou hoje na minha vida e eu não percebi? Quantos carinhos Deus manifestou para mim hoje, eu, pela correria, pela vida frenética, às vezes pelo tanto de documentos que a gente tem para preencher, né, Denilda? A gente não consegue ter tempo para perceber o sorriso de uma criança,
uma flor ou um carinho de Deus, né, que está na flor e no sorriso da criança. Então a gente percebendo esses momentos e como o povo de Israel fazia. O povo andava pelo deserto e eles não tinham templo quando o povo era nômade. Mas à medida que quando alguém fazia uma experiência de Deus em algum lugar, alguém pegava uma pedra e naquele lugar ele instalava um altar. Para quê? Para mostrar para aquele outro que estava vindo atrás dele que naquele lugar alguém fez a experiência de Deus. Então, se nós fizermos a nossa vida, edificarmos pequenas estelas, pequenos altares, para quê? Para que quando a gente tiver esse momento de solidão, esse momento de tristeza, a gente poder olhar para trás e falar, não, mas naquele momento lá eu senti a presença amorosa dele. Naquele momento lá eu senti que eu sou filho, que eu sou filha amada dele, que em mim, que comigo ele se alegra. Né? Então, esse é o nosso comungar da oração de Jesus. E é isso que ele quer fazer para nós, né? Precisamente para nós, para que cada um de nós ressoe a palavra do Pai, né? Que nós somos filhos amados dele. Pecadores? Muito. Com grande luz? Enorme. Mas com muita também sombra? Também, né? Cada um de nós tem um punhado de defeito colecionável, né? Mas que ainda assim Deus nos ama. Ainda assim somos filhos amados dele. E nós estamos querendo, ao longo da nossa vida, deixar um pouquinho esses vícios colecionáveis de lado, e que é o que nós chamamos de processo de conversão. Verdade. Jesus ofereceu-nos a sua própria oração, que é o seu diálogo de amor com o Pai. Concedeu-nos-la como uma semente da Trindade que quer criar raízes no nosso coração. Então, talvez o grande ensinamento, um dos grandes ensinamentos aqui, se a gente for colocar, primeiro é esse, que Jesus, ele quis estar junto do povo, e porque ele quer estar junto do povo, ele está junto de nós. Ele está conosco. Ele está comigo quando eu estou rezando sozinho à noite. Ele está comigo quando eu estou rezando de manhãzinha. Ele está com a comunidade inteira quando nós estamos na Eucaristia. Ele está no círculo bíblico. O que muitas vezes acontece é que nós não damos muito espaço para ele falar. Né? A gente às vezes fica nos nossos compromissos pastorais com muita reunião, muita coisa, muita atividade, que nós precisamos mais é de dar espaço. As meninas de Caratinga talvez conheçam, eu trago sempre a memória do Frei Deneval, que trabalhou com a gente aqui, e se ele tinha 1 hora de reunião pastoral, pelo menos 20 minutos ele fazia a leitura orante da Bíblia. Ele procurava rezar pelo menos 1/3 da reunião. Para quê? Ele falava, para que Deus possa encher o nosso coração, que depois a reunião possa ter mais efetividade, do que a gente ficar discutindo 1 hora com as palavras humanas. Então, preencher-nos da palavra de Deus para depois que essa palavra possa ser sinal nas nossas palavras e nas nossas ações. E depois, em segundo momento, né, Jesus quer estar conosco e nós somos esses filhos amados dele. Né? Que nós possamos, ao longo dessa semana agora, experienciarmos um pouco isso nas nossas ações, nos nossos gestos, no nosso dia a dia. Somos filhos amados, filhas amadas de Deus, né? O que isso pode e vai mudar dentro da nossa vida, tá joia? 30 horas, que nós tínhamos combinado. Alguém quer alguma palavra para a gente já ir encerrando? Pode ficar à vontade também, se alguém quiser fazer algum comentário. Tá fechado, Nelly? É que meu filho chegou aqui, eu fechei. Então, diante disso, eu percebi muito claramente que a oração, ela é a palavra que eu chamo é combustível, quer dizer, não só no momento lá de tristeza, mas no dia a dia mesmo. Eu vou buscar no silêncio, na oração, essa força, esse combustível que vai me manter firmes dentro dessa linha, junto, participando dessa comunidade de igreja. Então, eu achei interessante fazendo esse raciocínio. Eu preciso da oração, desse silêncio, e do silêncio, principalmente, né? Que eu busco a oração do silêncio para que eu consiga essa força. Isso é cultivado, Nelly. Isso não é de improviso. Não, eu tenho feito esse mantra já há alguns tempos, e não é fácil, né? Aprendizado. E como que a gente tem medo do silêncio, como que o silêncio dói na gente,
construir espaço de silêncio é complicado. Estou tentando aprender a orar dessa forma, mas não é fácil. É uma escola, mas é gratificante. Quem mais, gente? Vamos lá. Agradeço você aí a todos, né, pela presença. Amém. Meninos, meninas. Podemos encerrar aqui então hoje. Então, procurando darmos glória a Deus, agradecer por tudo aquilo que nós vivenciamos e que tudo aquilo que nós conversamos hoje possa ecoar ao longo da semana, que a gente possa, nos preparando segunda-feira com um novo texto, também ir ao longo do final de semana, rezando tudo isso que nós preenchemos o nosso coração na noite de hoje. Por tudo isso, nós queremos dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Já Obrigado que eu não dei boa noite na entrada, gente, vocês me desculpem que hoje eu tomei. Vou dar uma boa noite na saída, tá me desculpando. Boa noite. Imagina. Cumprimentar